Se você já comprou o seu DJI Neo ou se você está pensando em fazer um investimento nesse pequeno monstro, pequeno por quê? Pequeno no tamanho, mas gigante na qualidade. Ele entrega muita qualidade. E se você já adquiriu, você está recém começando no mundo dos drones, ou se você está pensando em fazer um investimento nesse droninho, então fica comigo até o final do vídeo, porque eu estou trazendo aqui várias dicas, assim como também medidas de segurança. Inclusive, a última dica, ela é tão importante que ela vai refletir diretamente na vida útil do seu drone. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes de começarmos aqui, pessoal, como eu sempre peço, já estoura o like para poder ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e ativar o sino para você não perder nenhuma novidade. Bom, pessoal, e a primeira dica é a seguinte, é uma medida de segurança, é você manter sempre o seu drone calibrado. Michel, nem sabia que tinha que calibrar o DJI Neo. Sim, galera. Assim como todos os drones, a grande maioria dos drones da DJI, você precisa sim calibrar. E é isso que eu vou te mostrar agora, como você vai fazer isso. Bom, pessoal, ó, eu estou aqui utilizando o óculos, mas você pode usar o seu controle também, que vai dar igual, tá? Você vai entrar aqui nas configurações, o seu drone aí vai estar diferente, tá? Do controle. Mas você vai vir aqui, ó, não tem segredo, pessoal. Você vai entrar aqui em segurança e aqui em segurança está, ó, calibração da bússola da aeronave. Você vai clicar aqui e aqui você vai iniciar. Como que nós vamos fazer isso, ó? Você vai pegar o drone, aí você vai clicar em iniciar e você vai girar a aeronave assim, ó. Ó. Ela apitou, você vai virar ela para cima e vai girar ela assim, ó, desse jeito. Aí apitou novamente, pronto. Aí, ó, calibragem completa. Fácil, né? Agora nós vamos fazer a calibração da UMI. Vai clicar aqui e vai iniciar o procedimento. Ó, você vai clicar aqui em iniciar e aqui nós já vamos mostrar para você como você vai fazer. Ó, você vai colocar a aeronave de barriga para cima, barriga para cima, apitou, vamos colocar ela normal, do jeito que ela está aqui assim, ó. Ok, agora não colocar ela virada assim e deixa um pouquinho até apitar. Ok, e agora não virar ela assim, ó. Espera apitar. Ok, e agora nós vamos colocar ela com a câmera para cima. Prontinho. Aí a aeronave vai reiniciar. Bom, pessoal, a próxima dica também é uma dica de segurança que você deve ter todo o cuidado do mundo. É toda vez que você abrir o aplicativo, é você verificar para saber se tem atualização de firmware. Por quê, Michel? Se você voa com seu drone desatualizado, isso pode desencadear algum problema na comunicação ali da aeronave com o rádio controle e você pode até mesmo perder a sua aeronave, tá? Então é importante, porque esses firmware normalmente eles vêm para corrigir alguns erros de comunicações. Então é importante você sempre voar, você sempre verificar se o firmware da sua aeronave está atualizado. Isso também serve para o software, porque se o aplicativo ele está desatualizado, isso também pode sim ocasionar qualquer problema ali, por exemplo, no RTH ou então na comunicação com o drone. Então fique atento para manter sempre atualizada a sua aeronave. Essa também é uma medida de segurança. Toda vez que você for navegar, você vê se tem alguma atualização ali para você não ter nenhum tipo de problema, tá certo? Bom, a próxima dica é uma dica também muito importante, é uma medida de segurança, na verdade, é você não voar o seu drone em condições extremas, como por exemplo vento forte, chuva,
ter o cuidado para você voar com o seu drone à noite, porque isso, pessoal, pode custar o seu drone, tá? Por exemplo, se você está voando ali, principalmente o Neo, que ele não é um drone projetado para aguentar rajadas fortes de vento. Então fique muito atento a essa questão se você for voar com o seu drone na praia principalmente, ou então um lugar que está ventando muito. Espera então um pouco, pessoal, esse vento passar, depois você vai e grava, faz seus vídeos, para você não ter problema e perder o seu drone. Imagina só, você acabou de comprar o seu drone, como já aconteceu de um cliente, ele comprou o drone, olha para você ver, e no dia seguinte, no primeiro voo, pessoal, ele desabilitou o GPS, fez um montão de lambança, voou, o drone simplesmente foi embora, ele não voltou mais, não conseguiu voltar mais o drone. Então fique atento a essas questões. O vento está forte, está com o tempo fechado para chover, por que você vai arriscar e colocar o seu drone ali em xeque? Então preste muita atenção, não voe o seu drone em condições extremas, como vento muito forte, tempo fechado para chover. E se você for voar à noite, ter todo o cuidado para você não colidir o seu drone. A nossa próxima dica é uma dica de suma importância, que é o planejamento de voo. Faça o planejamento de voo, pessoal. Ah, Michel, mas eu só vou treinar. Sim, faça o planejamento de voo do seu treino. O que você vai fazer com o seu drone? O lugar onde você vai voar, onde você vai ali praticar o seu voo. Faça o planejamento para você não ter dor de cabeça. Certifique-se do lugar onde você vai voar, os obstáculos ali próximo àquela região. Principalmente se você está recém iniciando no mundo dos drones. Procure um lugar onde não tem muitos obstáculos, para você não ter dor de cabeça e ter um prejuízo, né, pessoal? Ninguém quer comprar o drone e já nos primeiros voos perder o seu drone. Então fique atento a isso. Faça o planejamento de voo. E agora nós vamos entrar aqui numa questão que ela é muito, mas muito importante, que é sobre a vida útil da bateria do seu drone. Eu não sei se você sabia disso, mas é bom você, toda vez que você descarregar sua bateria, se você não for mais voar naquele dia, você guardar o seu drone com 30% de carga, ou 20% ou 15% de carga, mas nunca guardar o seu drone com a bateria carregada. Michel, como que eu devo fazer para guardar o meu drone da maneira correta? Como eu devo fazer para guardar a minha bateria da maneira correta e manter a vida útil da minha bateria? Ou seja, vamos lá. Primeira coisa, você nunca deve guardar o seu drone assim, ó, do jeito que ele está aqui, ó, com a bateria, tá? Se possível, desconecte sempre a bateria. Você acabou de usar o drone, então já tira a bateria, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para você manter a vida útil da bateria do seu drone, pessoal, é você utilizar carregador de qualidade, tá? Então inclusive tem isso no manual do drone, do DJI Neo. Use carregador de qualidade, se possível carregador original. Se você não tem um carregador da DJI, então você pode estar utilizando um carregador, por exemplo, da Samsung, da Motorola, desde que ele seja de qualidade e original, para você fazer o carregamento da bateria, tá? Um outro ponto também, pessoal, muito importante, é você nunca, jamais guardar o seu drone com a bateria carregada. Então fique atento a isso. Você acabou de voar com o seu drone, Michel, ficou ali 10, 15%. É assim que você vai guardar a bateria do seu drone. E nunca guardar ele aqui, ó, com a bateria conectada. Não faça isso, ok? E você acabou de usar o seu drone, você acabou de voar, não recarregue a bateria para guardá-lo. Inclusive isso está no manual também, pessoal. E fazendo isso você vai aumentar a vida útil do seu drone, ok? Aqui vou te dar uma dica extra que eu sempre utilizo muito. Não utilize até zerar a bateria do drone. Por exemplo, se você está fazendo um voo recreativo, antes de zerar a bateria, retorne o seu drone. Isso é uma medida inclusive de segurança. Por exemplo, tá ali faltando 20, 25%, 30% de bateria. Então já traz o seu drone para perto, na sua linha, no seu campo de visão. Entendeu? Chegou, por exemplo, 20%, 15%, você já aterriza o seu drone. Aí você tira a bateria ali com 15% e guarda.
mas nunca deixe a bateria zerada, nunca guarde a bateria zerada e nem tampouco guarde a bateria 100%. E fazendo assim, você vai estar zelando pela vida útil, tá? O ciclo de vida útil da sua bateria. A DJI ela orienta você utilizar pelo menos uma vez o seu drone em cada 3 meses. Suponhamos que você comprou o seu drone e você guardou ele e você deixou ele lá durante 3 meses ou mais, sem sequer ligá-lo o drone. Então isso é um erro, pessoal, porque inclusive está no manual de pelo menos uma vez em cada 3 meses você esvaziar a bateria e recarregá-la. Então tem uma série de problemas que você pode estar evitando se você fizer o armazenamento da bateria da forma correta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe seu like para fortalecer. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino para você não perder nenhuma novidade. Bom, nós vamos finalizando por aqui então. Te vejo no nosso próximo vídeo.